Quem? Por Marcelo Ferrari, da Oficina. A pergunta que não quer calar. Sou professor de autociência. Ensino meus alunos a praticarem autoobservação e produzirem autoconhecimento. Todas as pessoas que me procuram, sem exceção, buscam a resposta para a mesma pergunta, a mais antiga das perguntas humanas. A pergunta que não quer calar e jamais será calada. Quem sou eu? Suponho que esse seja seu caso também, caro leitor. Você quer saber quem é você. Você acredita que vive mal porque ignora quem é você. E acredita que quando descobrir vai ser feliz. Pois bem, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que essa crença é um equívoco. A boa notícia é que essa crença é um equívoco. Não entendeu? Explico. Sua crença sobre autoconhecimento é um equívoco. Eu lhe garanto que é. Estou escrevendo esse livro para que você desperte desse equívoco. Porém, se esse equívoco é um equívoco de estimação, se passou a vida inteira cultivando esse equívoco, o que vou explicar nesse livro é má notícia. Mas se você não aguenta mais viver correndo atrás do próprio rabo, o que vou explicar nesse livro é boa notícia. Autoconhecimento, no sentido de descobrir quem você é um equívoco. É o maior e mais recorrente equívoco entre os buscadores de autoconhecimento. E pior, é uma das principais fontes de sofrimento e mal viver entre os buscadores. Mas por que a busca pela resposta da pergunta "Quem sou eu?" é um equívoco? Mito do eu verdadeiro. Antes de prosseguir na leitura, assista ao vídeo abaixo na descrição deste vídeo. A busca pela resposta da pergunta "Quem sou eu?" é um equívoco, porque o termo "quem" supõe que você é uma pessoa só, sempre a mesma pessoa, imutável. Mas você não é uma pessoa só, imutável. Você é múltiplas pessoas, aliás, infinitas pessoas. Se você fosse uma pessoa só, imutável, sempre a mesma, você ainda estaria chupando chupeta e com medo do bicho-papão, tal como a pessoa que você foi na infância. A palavra personalidade vem de persona. Persona é pessoa. Você, assim como todo ser humano, não é uma pessoa só. Você é múltiplas pessoas. Pense no seguinte: seu relacionamento com o padeiro é o mesmo que você tem com seu marido e esposa? Você é a mesma pessoa nos dois casos? Seu comportamento no futebol é o mesmo que você tem no trabalho? Você é a mesma pessoa nos dois casos? É por isso que você jamais irá encontrar seu eu verdadeiro, porque você é múltiplos eus, múltiplas pessoas, e todas são você. A pessoa que conversa com um padeiro é você. A pessoa que beija sua esposa é outro você. A pessoa que grita no futebol é outro você. A pessoa que trabalha concentrado é outro você. Não existe esse tal de eu verdadeiro no sentido de personalidade real, fixa e imutável. Esse é o equívoco. É por isso que você vive correndo atrás do rabo. Você não é uma cebola de eus falsos que tem um eu verdadeiro no centro. Você é uma cebola de eus. Ponto final. Todas suas múltiplas personalidades são verdadeiras, pois todas expressam múltiplos aspectos de você. Pode ser um aspecto desequilibrado, infeliz, rancoroso, raivoso, etc. Mas todas suas personalidades são você. Quem mais seria? Você olha no espelho, vê um corpo só e acredita que é uma pessoa só, imutável. Mas nem seu corpo é um só. Seu corpo é multiplicidade de células, e não são células fixas. A cada instante, milhares de células morrem e milhares de células novas nascem. Seu corpo é múltiplo e mutante. Tudo no universo é múltiplo e mutante. Por que sua personalidade seria exceção? Cada pessoa dentro de você tem alguma coisa para manifestar e para oferecer à sua coletividade interior. Você não precisa e não deve excluir nenhuma personalidade em detrimento de outra supostamente verdadeira para viver bem. Muito pelo contrário, viver bem vem da inclusão de todas as suas personalidades como verdadeiras e não da exclusão e segregação delas entre verdadeiras e falsas. Você exclui e segrega as pessoas no mundo externo porque você exclui e segrega suas personalidades em você. O mundo, assim como você, não é uma pessoa só. O mundo também é feito de múltiplas personalidades. Aceite suas múltiplas personalidades tal como são e você começará a aceitar todas as pessoas do mundo tal como são. Sua busca por si mesmo é fuga. Por isso você nunca se encontra. Desista! Ao invés de viver buscando quem você é, buscando o mito do eu verdadeiro, apenas aceite sua múltipla personalidade.
Você não vive mal porque ainda não encontrou seu eu verdadeiro. Você vive mal porque ainda não aceitou que todos os seus eus são verdadeiros. Aceite isso e será o começo do fim do seu sofrimento. O que é quem? Agora que já desmistificamos o mito do eu verdadeiro, vamos à pergunta subsequente. O que é uma personalidade? Para que você possa entender isso, primeiro é preciso que fique consciente de três obviedades. Existem infinitas formas de manifestação, mas não existe manifestação sem forma. Por exemplo, você pode manifestar seu afeto por alguém dizendo eu te amo em português, inglês, russo, linguagem de sinais, dando um beijo, tocando uma música, etc. Tem infinitas formas de você manifestar seu afeto por alguém, mas é impossível você manifestar seu afeto por alguém sem usar uma forma de manifestação. Essa é a primeira obviedade que precisa ser constatada para que você possa entender o que é uma personalidade. Toda manifestação acontece de alguma forma. Só que uma forma não é uma causa de si mesma, não existe por si mesma. Toda forma é produto de uma forma. Não existe forma sem forma. O bolo redondo é produto da forma redonda. O bolo quadrado é produto da forma quadrada. Essa é a segunda obviedade que precisa ser constatada para que você possa entender o que é uma personalidade. Toda forma é produto de uma forma. A forma é visível e a forma é invisível. Esse texto que você está lendo na tela do seu celular, por exemplo, é a forma visível. A forma invisível desse texto é o sistema operacional do seu celular, o famoso Android. Sem o Android invisível funcionando, não teria texto visível para você ler. Essa é a terceira obviedade que precisa ser constatada para que você possa entender o que é uma personalidade. Toda forma visível é produto de uma forma invisível. Uma vez constatadas essas três obviedades, e uma vez que manifestação é comportamento, vamos à resposta da pergunta inicial. O que é uma personalidade? Uma personalidade é uma forma mental invisível que você usa para produzir comportamentos visíveis e entender o comportamento dos outros. Receita de omelete. Em outras palavras, suas personalidades são suas mentalidades, suas crenças, suas receitas mentais de como você deve se comportar. Cada receita de comportamento em você é uma personalidade. Quando você senta na mesa para almoçar, por exemplo, é uma personalidade que lhe diz que você deve usar garfo e faca para manusear a comida no prato. Quando tem jogo da Copa do Mundo, é uma personalidade que lhe diz para torcer para a seleção brasileira. Quando você chega em casa do trabalho, é uma personalidade que diz para você abraçar seus filhos e se comportar como pai de família. Peça para uma criança fazer um omelete. Ela vai conseguir? Não vai. Por que não? Porque o omelete é o produto final. Para se chegar a um produto final, é preciso executar um processo de produção. Para executar um processo de produção, é preciso seguir uma receita. Uma criança não consegue fazer um omelete porque ainda não existe dentro dela uma receita mental de como fazer um omelete. Ou seja, uma criança ainda não tem personalidade de cozinheira. Tão logo uma criança adquira receitas mentais de como fazer um omelete, tão logo adquira a personalidade de cozinheira, ela fará omeletes e muito mais. Essa cena do filme Matrix ilustra bem isso que estou explicando. Assista a cena antes de prosseguir com a leitura no segundo link da descrição abaixo. Um comportamento é você executando uma receita mental adquirida. Personalidades são receitas mentais adquiridas. O Neo não conseguia lutar Kung Fu porque não tinha personalidade de lutador de Kung Fu. Não tinha receitas mentais de como lutar Kung Fu. Porém, tão logo o Neo adquiriu essas receitas, ele se tornou um lutador de Kung Fu e conseguiu lutar Kung Fu. Dito isso, imagine que o desafio do Neo não fosse lutar Kung Fu, que fosse viver e conviver bem. Que tipo de personalidade Neo deveria adquirir? É exatamente isso que você tem feito desde que nasceu, produzido personalidades que lhe ajudam a realizar o desafio de viver bem e conviver bem. E você continuará fazendo, pois você precisa produzir personalidades para se manifestar. Isso é inevitável e saudável. O problema é usar uma personalidade de lutador de Kung Fu para fazer omelete. Personalidade é ferramenta. Ferramenta deve servir ao propósito de uso do usuário. Se não serve ou se não serve bem, o usuário deve melhorá-la ou trocá-la. Você é o usuário das suas personalidades.
Se seu propósito é viver e conviver bem, mas uma determinada personalidade não está servindo para isso ou não está servindo bem, você, usuário, deve melhorá-la ou trocá-la. O dono da casa. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, faz uma afirmação expressiva e desconcertante sobre a personalidade. Ele diz: o ego não é senhor em sua própria casa. A palavra ego é o termo em latim para dizer eu. Por isso a afirmação é desconcertante. Freud está dizendo que você não é dono da sua vontade, e sim que sua vontade é dona de você. Falta incluir o arbítrio na equação, mas a observação de Freud sobre ferramenta e vontade está correta. Ferramenta não tem vontade própria. A fonte da vontade de uma ferramenta não é a ferramenta, é o usuário da ferramenta. Observe uma tesoura cortando um tecido. A tesoura por si só não quer cortar o tecido. Quem quer cortar o tecido é a costureira. A tesoura é a ferramenta que a costureira está usando para realizar sua vontade. O mesmo acontece com suas personalidades. São apenas ferramentas mentais sem vontade própria, assim como uma tesoura, um alicate, uma colher, um abridor de latas, etc. Mas sendo assim, de quem é a vontade que anima a manifestação das suas personalidades? Quem é esse quem que quer e não quer? Esse quem é você. Você, ser. Você não é só humano, você é ser humano. O ser que você existe, aliás, é a única coisa que existe, mas você não é humano, é existencial. Você não percebe isso porque você está se manifestando através da natureza humana, assim como a vontade da costureira se manifesta através da tesoura, e você, usuário da natureza humana, se confunde com a ferramenta que está usando. Imagine que você fosse incapaz de ver a costureira enquanto ela está cortando o tecido com a tesoura. Imagine que você só conseguisse ver a tesoura. Você passaria a acreditar que quem quer cortar o tecido é a tesoura. Você passaria a acreditar que a tesoura tem vontade própria. É exatamente isso que acontece com você e você. Tudo o que você faz é motivado por você. Quem quer é você. Só que você não vê você. Você só vê você, pessoa. Só vê sua manifestação humanizada. Então, você passa a acreditar que você é você, só humano. Esse é o entendimento que falta na psicologia para entender o funcionamento do desejo. O desejo humano, é existencial. Por isso que o ego não é senhor em sua própria casa, porque o dono da casa é você. Freud chamou você de id, mas Freud, sendo um cientista materialista, definiu o id como sendo corporal e não existencial. Uma casa sem dono. Assim como uma tesoura na mão da costureira, suas personalidades são instrumentos mentais na mão da sua vontade. Só que a natureza humana é um instrumento muito mais complexo do que uma tesoura, então requer muito mais lucidez e maestria do usuário para ser bem usado. Você vive mal, primeiramente, porque ignora que você é o usuário da natureza humana. Sua casa de fato é uma casa sem dono. Depois, você vive mal porque ignora como funciona e como usar bem a natureza humana. Então danou-se, pois eu não tenho lucidez nem maestria em ser humano, você pode pensar. Sim, você vai continuar vivendo mal enquanto não produzir sua própria lucidez e maestria sobre a sua natureza humana. Mas você pode começar a praticar autoobservação e autoanálise agora mesmo. E você pode contar com a ajuda de praticantes mais experientes. É isso que estou fazendo nesse livro, ajudando você a se esclarecer. Você em pessoa. Sendo que o dono da casa é você e todas as suas personalidades só existem para realizar sua vontade, a pergunta fundamental é: o que você quer? A resposta é simples e óbvia. Você quer ser você. Em outras palavras, você quer ser uma pessoa. Por isso que você produz múltiplas personalidades. Cada pessoa em você é você fazendo experiências com a forma humana e aprendendo a ser você em pessoa. Se você é uma pessoa tímida, por exemplo, você tímido é você fazendo experiências com a forma humana e aprendendo a ser você em pessoa. Se você é uma pessoa revoltada, você revoltado é você fazendo experiências com a forma humana e aprendendo a ser você em pessoa. Se você é uma pessoa alegre, você alegre é você fazendo experiências com a forma humana e aprendendo a ser você em pessoa.
Se você é uma pessoa romântica, você romântico é você fazendo experiências com a forma humana e aprendendo a ser você em pessoa. E assim por diante. Cada personalidade sua é um laboratório de autorrealização. Por isso, em questão de autorrealização, não existe personalidade inútil. Toda personalidade é útil, porque toda personalidade é um laboratório humano que lhe ensina algo sobre você e como ser você em pessoa. O vídeo abaixo no terceiro link da descrição é um poema para ampliar a sua reflexão. Criador e criatura. Não existe personalidade verdadeira, eu verdadeiro. O que existe é personalidade em acordo ou sem acordo com você. Em acordo ou sem acordo com sua vontade. Assim como não funciona usar serrote para apertar parafuso, nem usar gasolina para apagar incêndio, também não funciona usar personalidade de homem-bomba para produzir comportamentos pacíficos, nem personalidade de criança birrenta para produzir comportamentos adultos. Esse sou eu, é assim que eu sou. Isso é um equívoco. Nenhuma personalidade sua é quem você é. Cada personalidade que você usa é quem você se programou para ser. É uma ferramenta mental que você produziu para se manifestar e interagir com o mundo. É fundamental que você fique consciente que você é o usuário e suas personalidades são suas ferramentas. Caso contrário, o usuário acaba virando escravo da ferramenta. Pintores criam quadros, músicos criam músicas, escritores criam histórias e seres humanos criam personalidades. Percebe o quão extraordinário é isso? Personalidades são programas mentais muito complexos e você é capaz de criar múltiplas personalidades, alterá-las, melhorá-las, trocá-las e deletá-las. O problema começa quando você, criador, se confunde com você, criatura, e acredita: esse sou eu, é assim que eu sou. Ao fazer isso, você se bloqueia para a possibilidade mais extraordinária da experiência humana, a possibilidade de ser quem você quiser. Ser você ou ser feliz? Você prefere ser você ou ser feliz? Essa é a pergunta que retira você do equívoco do eu verdadeiro. A crença no eu verdadeiro diz que você precisa saber quem você é para ser feliz. Mas é justamente o contrário. Você precisa ser feliz para ser quem você é. Para você, criatura, viver em acordo com você, criador. Eis aqui o que é a função da felicidade e do sofrimento na experiência humana. Deixar você consciente se você está vivendo em ou sem acordo com você. Você feliz é sinal que você está vivendo em acordo com você, em acordo com sua vontade. Você sofrendo é sinal que você está vivendo sem acordo com você, sem acordo com sua vontade. Você não tem como saber quem você é, pois você não é um quem, uma pessoa. Porém, você está constantemente sentindo quem você é. As emoções agradáveis, felicidade, e as emoções desagradáveis, sofrimento, são um telefone pelo qual você se comunica com você. Por isso, para que você possa criar, recriar e usar suas personalidades em acordo com sua vontade, é fundamental que você tome duas decisões. 1. Atenda o telefone quando o sofrimento tocar. E 2. Use o telefone e converse com o sofrimento. Acolher o sofrimento é o primeiro passo para o início de qualquer terapia. Conversar com o sofrimento é o segundo passo. Não tem como você entrar em acordo com você se você não conversar com você. E não tem como você conversar com você senão através do telefone do sofrimento. Reprogramando eu. A função do sofrimento na experiência humana não é te fazer sofrer. É te deixar consciente que você está usando uma personalidade desalinhada com sua vontade. Para executar o realinhamento, você deve conversar com o mensageiro do desalinhamento, o sofrimento, até ficar consciente sobre qual é o desalinhamento. Uma vez consciente, basta você se manter consciente sobre o desalinhamento toda vez que o desalinhamento voltar a acontecer. Repetindo a consciência do erro toda vez que ele surge, você vai passo a passo reprogramando a personalidade desalinhada. Qualquer metodologia terapêutica que se proponha a fazer isso pode lhe ajudar na reprogramação mental das suas personalidades. Qualquer metodologia que não se propõe a fazer isso não tem como lhe ajudar na reprogramação. Todas as metodologias terapêuticas da oficina se propõem única e exclusivamente a isso e estão disponíveis na página Práticas desse site. O que sou eu?
Antes de terminar esse livro, devo lhe dizer que, embora seja impossível você saber quem você é completamente possível e recomendável ficar consciente sobre o que você é. Você é um ser humano, e através da prática da autoobservação, você pode facilmente ficar consciente sobre o que é ser humano. Todos os livros da oficina se propõem única e exclusivamente a isso e estão disponíveis na página Livros desse site. Thank you, Elliot. Para terminar, saiba que escrevi esse livro inspirado pelas minhas reflexões após ter assistido à série Mr. Robot. Esse livro não é uma análise da série, nem nada assim. Mas, se você assistir, entenderá por que essa série me inspirou a escrever esse livro. Recomendo assistir e deixo aqui meu agradecimento ao Elliot. Eu sou o rei da minha própria terra. Enfrentando tempestades de poeira, lutarei até o fim. Criaturas dos meus sonhos, levantem-se e dancem comigo. Agora e sempre, eu sou o seu rei.